Tá começando mais um Comentando no QG, episódio extra. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E eu tô pensando seriamente em abrir um quadro aí pra entreter vocês, porque, né, as humilhações que nós passamos. Cara, agora eu tô mais calmo, inclusive eu tô gravando esse podcast mais calmo, mas talvez aí eu não vá ficar tão calmo, mas... Vocês já viram a thumbnail? Eu já falei isso no podcast que saiu ao meio-dia. A gente tem um episódio novo, a gente tem um extra que é o 7º ou 8º, e esse extra é pra falar sobre Ursinho Pooh, Sangue e Mel. Sim, eu vou falar dessa tranqueira. Eu vou. Galera, eu vou me submeter a isso. Mas tal qual Krampus, nosso querido podcast aí, 98 não, né? 96, 97... Eu não vou me limitar a falar desse episódio por mais de 10 minutos. Eu não vou, me recuso. Porque assim, pra vocês entenderem a vibe, eu tava narrando inclusive o filme inteiro hoje pra uma pessoa, porque tipo, se a pessoa me perguntou como é que era o filme, eu falei, você não liga pra spoiler? Ela falou, não. Mas aqui, eu vou tentar não dar tanto spoiler, não pra que você vá assistir, mas pra que talvez você vá procurar outros lugares aí pra tentar ver algumas cenas. Mas pra quem não sabe, essa ceboseira chamada Ursinho Pooh Sangue e Mel, ou Winnie Pooh Honey and Blood, eu tava tentando falar inglês, que lindo. Ele saiu, foi começo do ano, tem um orçamento de 100 mil e já faturou mais de 5 milhões só lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, eu e alguns babacas pagamos para assistir isso no cinema e passa raiva. Porque, cara, na moral, irmão, decepção não define. Eu juro pra vocês, eu fui ver esse filme porque eu achei que ele ia ser tipo um bagulho meme. E eu já sabia a ceboseira que ia ser. Eu não vou me fazer de inocente falar que eu não sabia. Eu sabia. Porque a produtora desta merda é a ITN. A ITN produziu 99,9% dos filmes de Krampus. Só que todos os filmes de Krampus que a ITN produziu são uma merda. Então assim, eu já falei, é uma ceboseira. Mas qual que é o nível dessa ceboseira? Será que é um nível bom? Nível bom pra uma ceboseira? Nota 1 ali. Eu falei, pode ser. Se for mais que isso, já podemos falar que o filme é aceitável. E cara, 1h20 depois eu tava me perguntando o porquê eu faço isso com a minha vida. Ou porque eu me submeto a esse tipo de situação. Porque ele é um filme horroroso. Sério, ele é horroroso. É um filme que eu saí me sentindo sujo. E talvez se eu tivesse ido ver um filme, sei lá, um filme educativo, eu não teria me sentido tão sujo. Porque é triste, cara. É triste, ainda lembro das cenas. Eu ainda lembro do Ursinho Pooh dando um tapa na cara da mina. Eu ainda me lembro do Ursinho Pooh que não tem um padrão de força. A direção, o roteiro não decide o tanto de força que esse bicho tem. O Leitão arrancando a cabeça da mina numa marretada. E por aí vai. É um nível de situação assim que ele não é feito pra chocar o espectador. Na verdade é feito, mas ele não causa esse efeito. Ele causa uns efeitos meio estranhos, tipo, você rir em cenas que não deveria ser pra rir. E eu fiz isso, gente, eu juro. Eu deveria ter filmado. Mas no cinema a gente não usa celular, né? Então, eu juro pra vocês que eu ri. Eu estou sendo muito honesto, porque eu tô lembrando, assim, eu ria porque, inclusive, eu paguei pra assistir essa merda. Mas, enfim, vou dar a sinopse desse lixo aqui, dessa ceboseira. Ursinho Pooh Sangue e Mel. E você já conhece essa sinopse, porque todo mundo aqui já deve ter visto alguém falando sobre essa ceboseira. Mas o Ursinho Pooh Sangue e Mel, ele foca no... Quando o Christopher Robin, depois de muito tempo convivendo com os bichos lá, né? O Pooh e os bichos, ele vai pra faculdade. Os bichinhos ficam abandonados. Um belo dia, eles precisam comer, né? Pra sobreviver, eles matam do grupo. Eles decidem que nunca mais vão falar. Odeiam os humanos e eles vão ir com o destino todo animalesco deles. Foda-se, vocês entenderam. E desculpa você que é um menor de idade e tá ouvindo isso e já tá vindo falar uns 3, 4 palavrão aqui. Esse episódio vai ter muito. Porque assim, a sinopse básica é essa. O conceito ideia é interessante. Desculpa se você não gosta. Desculpa se você acha que é errado. Desculpa. Mas eu acho o conceito interessante. Porque você... Pra quem não sabe, muitos dos contos de fadas infantis tem uma versão realmente dark e tal. E tipo assim, se fosse se explorar numas ideias malucas dessa, dá pra fazer uns futuras edições aí, versões dark. Só que, irmão, quando você tem uma ideia da hora e você simplesmente chama as pessoas mais songamongas e imbecis pra fazer, não vai dar um bagulho bom. Esse filme, ele não é bom, ele tá longe. Até pra ser ruim, ele falta muito. Ele tem que comer muito arroz com feijão. Ele entra num abismo chamado lixão. Lixão.
Aqui, esse filme, aqui é a minha linha, irmão. Aqui é a minha linha. Se existe coisa pior que isso, se existe coisa pior, você não precisa me apresentar, que eu não vou ver. Porque aqui é a linha foi traçada. Eu achava que Krampus era um limite. O Krampus, ele ainda consegue... Se um pouco consegue ser, tipo, 2 dedos melhor que Krampus, isso não significa porra nenhuma. Porque eu cogitei real sair da sala de cinema. Eu cogitei em alguns momentos, porque eu falei, mano, não dá. É muito absurdo. Só que ao mesmo tempo que parte da minha consciência falava, mano, vambora, vamos dropar dessa sala aqui. A outra parte falava, não, eu quero ficar até o final pra ver até onde isso vai e não vai pra lugar nenhum. Puta que me pariu. Não vai pra porra de lugar nenhum. É simplesmente um cara vestido de... um cara vestido, um filho da puta vestido de urso, batendo nos outros e matando os outros. É um filme que... É até ofensivo falar que é um filme. Eu já disse isso, eu não quero imputar crimes a ninguém, mas eu só vejo isso sendo com o nome, lavagem de dinheiro, porque, mano, não dá. Não dá. Eu não consigo conceber um filme que foi gastado 100 mil dólares pra ser isso. Mano, é um filme horroroso. Nenhum personagem tem o mínimo de desenvolvimento. Não tem plot, porque o plot ele é jogado na casa do caralho. O roteirista, ele pegou o roteiro, ele rasgou e comeu. Eu só consigo pensar desta forma, porque ninguém, nenhum imbecil, nem se eu der pra uma criança, nem se eu der pra um símio, o símio vai me entregar um roteiro tão merda. Cara, é sério, é horrível. E olha que a pessoa que está falando isso tem uns animes, umas obras muito ruins debaixo do guarda-chuva que defende. Mas isso é inaceitavelmente ruim. Não é nem pelo meme. Porque, tipo assim, um trash, ele ainda não se leva a sério. Esse filme, ele se leva. E você percebe isso em diversos momentos. Você percebe que alguém está levando isso a sério. E não, quando eu digo alguém, não é tipo uma pessoa no elenco. É todos. Mas é triste, irmão. É triste você ver as cenas, tipo, o ursinho Pooh batendo no Christopher Robin. E eu, cacete, mano, o que eu tô fazendo nessa sala, irmão? O que eu tô fazendo aqui? Vendo um urso, um cara vestido de urso, dar chibatada nas costas do mano com um chicote feito de cabelo. Eu tava me perguntando, tava me questionando até onde vai a minha aceitação pra me humilhar nesse nível. E vocês estão vendo aqui, porque vocês estão vendo, ouvindo eu frustrado pra cacete. Porque, irmão, é feio. É deplorável, pra dizer o mínimo. Mas é um filme que ele é tão ruim que, tipo, a nota dele pra mim é tipo 1,5, porque ele existe. É porque alguém fez. Entendeu? Então, tipo assim, é um filme que, cara, eu não tenho o que falar assim, ficar aqui meia hora xingando. Eu não quero ficar aqui meia hora ou que 10 minutos xingando. Então, eu me recuso a falar mais. Já deu 8 minutos, eu já falei bastante coisa aqui. Eu acho que eu já expressei minha indignação por esse filme aqui pra entreter. Ou não. Porque se eu não expressei, depois vocês falam que eu faço um episódio maior e conto o filme inteiro pra vocês. Eu faço um episódio inteiro pra contar essa merda de filme pra proibir que vocês vejam essa merda no cinema ou até mesmo em qualquer streaming. É o filme, na verdade, no streaming, beleza, mano. Vê no streaming, chama a galera, faz um watch party e seja feliz. Faz maratona na casa dos amigos, junta todo mundo, compra umas brejas ou o que quer que seja. Mas se você tiver álcool, vai com álcool, porque talvez fique muito melhor essa bosta. Porque que filme horroroso. Eu achava que Krampus era o limite, cara, mas aqui a gente traz um novo. Ursinho Pooh Sangue e Mel, cara, não dá. Se você vier me convencer que esse filme é bom, cara, eu vou mandar você tomar no olho do seu cu, porque essa merda não é boa nem aqui nem na China. Tá, mas enfim, galera, eu já fiquei puto. Amanhã tem episódio, né? É sempre bom dizer. Amanhã, muito provavelmente, tem um episódio. Um episódio é uma garantia. Agora, talvez tenha 2. A mesma coisa sábado. Sábado, um episódio, muito provavelmente teremos. Agora, talvez tenha 2. Vamos ver. Tá, mas se tiver, a gente vai ter um recorde aí, né? 6 episódios num prazo aí bem curtíssimo. Mas esse episódio é um episódio extra. Vocês verem como eu parei de falar dessa bosta, eu até fiquei mais animado. É um episódio extra, ele tá saindo até no final da noite, justamente pra eu não... Como posso dizer? Eu não zoar o barraco. Né? Porque tem... Como saiu de manhã, esse de manhã eu queria que vocês ouvissem com mais calma. Eu dei tempo pra ele e agora eu tô lançando esse extra aqui. Tá saindo meio que 2 de filme no mesmo dia. Eu tô matando meio que meu trampo. Mas é isso, gente. Eu tinha falado desse filme em algum momento. E eu preferi falar dos 2 juntos. E eu não queria falar do Ursinho Pooh antes também desse filme. Até pra não azerar muito. Esse extra tá aqui.
Mas foquem no episódio do filme bom. Esse filme ruim aqui vocês podem ignorar, tá bom? Mas, sempre lembrando, se você está vindo pra ver o puto com esse episódio, seja muito bem-vindo. Tem outros episódios melhores. Só pulo de Krampus, porque o Krampus também tem um puto. Se você quiser ouvir outras coisas, anime, quadrinho, etc., vai procurando que você vai achar coisas legais. Além disso, sempre lembrando vocês que o Comentando é um podcast semanal agora, ele volta a ser semanal. Então, eu ainda tô organizando como é que vai ficar a questão dos episódios, mas eu sei que vão ser de 2 a 3. Eu tô organizando ainda a questão dos dias. Além disso, nós temos episódios extras, especiais e por aí vão. Então, sempre ouçam aí, que sempre tem alguma coisa interessante. A parte também de outros conteúdos devem voltar cada vez mais. O Instagram já tá voltando, o blog tá voltando bem aos poucos. Os vídeos voltou com o outro ali, mas em breve deve voltar com mais frequência, assim como outros conteúdos em vídeos, pra vocês verem meu rostinho de bolacha. Tá, mas sempre lembrando, Comentando, ele também está nos principais agregadores: Google Podcast, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, Spotify. No Spotify, inclusive, e no Apple Podcast, são podcasts, ou são locais onde vocês podem avaliar. Então eu vou pedir que, se vocês estão conseguindo por lá, ou estão ouvindo por lá, avalie o podcast e já aproveita e já segue se é a primeira vez que você tá vindo, tá bom? Garanto que você não vai se arrepender, tem muito conteúdo divertido vindo por aí. Foram 11 minutos de episódio. Ao todo aí você já tem 30 minutos de episódio num dia inteiro. Se você estiver ouvindo o primeiro, esse segundo, depois de ouvir o primeiro, você está talvez voltando de viagem aí, de uma benzinha de busão, e já aproveitou, né? Então, galera, por hora é isso. Um abraço e nós fomos. Estaremos de volta na sexta.